João capítulo 11, versículo 4 diz assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vou ler mais uma vez. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Essa passagem, ela acontece no momento da história onde Jesus ele está praticamente encerrando o seu ministério na questão de milagres, né? Tem alguns estudiosos até que separam os 7 maiores milagres de Jesus aqui no Evangelho de João. E esse é um dos mais contundentes, é um dos milagres mais fortes da forma como é narrado, como é colocado. Jesus aqui, ele está numa situação que um amigo dele, pessoa íntima, não era um conhecido, era um amigo. A Bíblia diz que era uma pessoa que ele amava, um homem chamado Lázaro. Ele havia morrido. E Jesus, todos já sabem o que Jesus fez com Lázaro. Ele ressuscitou a Lázaro. Lázaro, ele havia morrido mesmo há 4 dias que ele já havia falecido. As suas irmãs dizem aqui nessa passagem que o corpo dele já cheirava mal. E Jesus ressuscita esse homem, esse amigo dele. E esse é um capítulo muito interessante, porque ele mostra muitas coisas, muitas lições para nós. Tem muitas lições. Eu vou ler com vocês aqui desde o versículo 1 até o momento em que ele conclui a ressurreição de Lázaro, até o momento que nós vemos a reação das pessoas ali naquela cidade. O que acontece após essa ressurreição? E nós vamos pontuar algumas coisas, mas com ênfase no versículo 4 que nós acabamos de ler. Quando Jesus diz que essa enfermidade que nós lemos, ela não era para a morte. Jesus diz isso, ele falou, essa enfermidade não é para a morte. Não é. E aí fica uma incoerência, uma incongruência, porque nós vemos que Lázaro veio a morrer. E Jesus disse que não era para a morte, ele morreu. Então nós temos que compreender algumas coisas, e eu quero ler com vocês desde o versículo 1 aqui, para nós compreendermos melhor essa história. Ele diz assim, versículo 1, João 11, 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia. Naquela época, existiam 2 cidades chamadas Betânia. Uma Betânia era um pouco mais distante, distava mais ou menos a 34 a 35 quilômetros de Jerusalém, e tinha uma Betânia bem próxima. Essa Betânia próxima era um caminho de um dia, praticamente, até Jerusalém. Na realidade, era até mais perto que isso, era bem próximo. E Lázaro, pela narrativa, nós vamos entender que ele morava nessa Betânia próxima de Jerusalém, a mais próxima. Tinham 2, uma longe, uma mais distante, uma bem próxima. Ele morava nessa próxima. Então, ele diz que nessa cidade de Betânia, uma aldeia, onde morava Maria e sua irmã Marta. E Maria e Marta ficaram famosas. São 2 personagens famosas da Bíblia. Jesus, por frequentar a casa deles, por ser amigo de Lázaro, de Marta e de Maria, nós vemos uma outra narrativa onde Jesus um dia está lá na casa delas, está lá falando, ensinando a palavra de Deus. Nós vemos que Maria, ela preferiu ficar ali sentada aos pés do Senhor, aprendendo com ele, enquanto Marta estava toda agitada, ela era uma mulher agitada. Nós vemos isso, e nós vamos ver inclusive aqui nesse capítulo, confirma isso. Marta agitada, arrumando a casa, lavando louça e fazendo as coisas, ela vai lá e briga com Jesus. Ela fala, Senhor, o Senhor não se importa? Eu aqui toda atarefada, fazendo um monte de coisa, e minha irmã aí folgadona, sentada aí com o Senhor. Jesus fala, Marta, você está muito atrapalhada, está muito agitada, calma. Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. É dessas pessoas que nós estamos falando. Lázaro era irmão dessas mulheres. E Jesus, ele estava sempre com eles. Sempre que ele tinha oportunidade, ali em Betsaida, ele provavelmente estaria na casa de seus amigos. Então, aqui, e por eles serem muito conhecidos também, João, ele fala de Maria, Marta e de Lázaro, que eles eram conhecidos ali naquela região. Nós vamos ver mais para frente que realmente eles eram conhecidos. Versículo 2. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então a Bíblia ainda acrescenta mais alguma coisa sobre Maria. Maria, além de ser aquela que
ficou aos pés de Jesus querendo aprender dele foi aquela que uma vez entrou num jantar. Lógico que isso ainda vai acontecer, mas a narrativa já te adianta. Que aquela mulher que entrou na presença lá do jantar, adentrou a casa e ela chorava aos pés do Senhor, e com as suas lágrimas ela lavou os pés do Senhor, e ali ela enxugava com seus cabelos, e os homens, enfim, falaram, se ele soubesse quem era essa mulher, ele não deixaria ela fazer isso. Então é essa Maria, né? O João, aqui ele está expondo para nós, ó, essa é a Maria que está nessa narrativa, ela irmã de Marta e irmã de Lázaro. Cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs de quem? De Lázaro, dizer a quem? A Jesus. Ele começou a falar que Jesus estava na região, né? Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E ele já sabia, Lázaro. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, Jesus está lá, naquela região, ele estava na Pérea, uma região que ele estava pregando. No capítulo 10, você vai ver que Jesus teve um problemão com os judeus. Ele começou a pregar algumas coisas, falar sobre o bom pastor e uma série de coisas. Ele começa a pregar e ensinar, e a Bíblia diz que os judeus pegaram pedras para o apedrejar. Ele estava nessa situação, ele havia recentemente saído dali e tinha ido para a região da Pérea. Então, chegando nesse lugar, Marta e Maria mandaram os empregados delas avisarem a Jesus que Lázaro estava enfermo, ele está doente. A distância de onde eles estavam até onde Jesus estava era 1 dia de viagem. Eles foram lá 1 dia para chegar lá e falar, Senhor, mandaram dizer que aquele que tu amas, Lázaro, ele está enfermo. E Jesus dá essa resposta que nós demos aqui no versículo 4. Essa enfermidade não é para a morte. Ele está dizendo assim, ó, fiquem tranquilos. Não é para a morte. Manda dizer que não é para a morte. Não é, isso é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então aqueles empregados voltaram com essa resposta. A Bíblia não diz, mas é óbvio. Os empregados não vão ficar lá de braços cruzados esperando. E aí, Jesus, você vai, não vai? Não. Eles ouviram a resposta e voltaram. Mais 1 dia de viagem. 1 dia para ir, 1 dia para voltar. Provavelmente, nesse meio tempo foi quando Lázaro morreu. Ele morre. Nós vemos aqui no versículo 5 que João ele complementa a informação. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava esses 3. Por que João está falando isso? Porque Jesus vai fazer algo muito estranho. E isso tem a ver com a nossa vida. O que Jesus vai fazer agora? João ele está deixando bem claro, queridos, tenham em mente, Jesus amava esses 3. E esse amava era uma questão de tinha intimidade. Ele realmente se importava com essas pessoas. Ele realmente se importava. Eram pessoas preciosas para o Senhor. Não que outras ele não se importava, mas ele conseguia ter um relacionamento bom com essas pessoas. Deus ama todo mundo. Jesus amava essa família. Amava. Talvez como se fossem seus próprios irmãos de sangue. Como se fosse sua mãe, suas irmãs. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. 2 dias. Por isso que eu falei. E por isso que João disse, ó, ele amava, viu? Ele amava. Ele ficou mais 2 dias lá. Ele não foi na hora. Então imagina, quando Lázaro estava enfermo, eles mandaram o pessoal avisar. 1 dia de viagem. Jesus recebeu a notícia e falou, não, essa enfermidade aí não é para a morte não, pode ficar tranquilo. Eles voltaram com a notícia. Jesus ficou mais 2 dias, então se passaram 3. Eles foram, avisaram, e depois que ele foi avisado, mais 2 dias. Aquela turma voltou para casa, e nós vamos ver que nessa volta deles, provavelmente Lázaro morreu. Versículo 7. Depois disto, depois do quê? De 2 dias, depois desses 2 dias, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Vamos voltar. Vamos sair da Pérea e vamos para a Judéia.
Um dia de viagem. A Judéia era a região ali do sul, onde tinha a antiga Judá, antes do cativeiro. Tinha Jerusalém, tinha Bereia, tinha todas as cidades ali próximas. Belém era bem próxima, ali a região da Judéia. Falou, vamos voltar para a Judéia. E os discípulos estranharam. Versículo 8, disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Agora há pouco, quer dizer, alguns dias atrás nós estávamos lá, nós saímos de lá porque o pessoal ia tacar pedra no Senhor, e o Senhor quer voltar? Que maluquice é essa? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus disse isso num sentido de dizer assim, olha, para o meu ministério, ele usa essa figura de linguagem em outras passagens. Ele fala que, enquanto está de dia, ainda dá para trabalhar. Mas um dia chegará a noite onde não se dará mais para trabalhar. Jesus, ele ensinava isso. Ele fala, por enquanto eu estou com vocês, é como se fosse de dia. Está de dia. O dia tem quantas horas aqui que ele falou? 12 horas. O nosso dia tem 24, porque nós consideramos a noite. Mas naquela época, dia 12 horas, noite 12 horas. Amém, queridos? Então ele fala, o dia não tem 12 horas, enquanto está de dia nós temos que fazer as coisas. Eu não posso ficar com medo dos judeus me tacarem pedra. Por quê? Porque ele sabia de todas as coisas. Não tinha chegado ainda a hora dele. E ele fala, mas se andar de noite tropeça, porque não há luz, mas agora é dia. Ele está querendo dizer, ainda está no tempo, não chegou a minha hora. Nós podemos voltar para lá. Versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ele justificou, porque ele disse, para que nós vamos voltar para a Judéia, Senhor? Por quê? Como se Jesus não soubesse o que fazia, né, meu irmão? Imagina você andando com Jesus, Jesus fala, vamos lá para Ferraz agora. Fazer o quê, Senhor, lá em Ferraz? Nós acabamos de vir de lá, o pessoal estava xingando a gente, o que nós vamos voltar? Vocês entenderam? Se Jesus está falando que vai, meu irmão, vai junto, não questiona não. Mas eles questionaram. E aí Jesus se justificou. Ele falou aqui no versículo 13, versículo 11. Ele fala, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou lá para acordá-lo. Vou para despertar do sono. A resposta é mais estranha ainda. Eu estou indo para lá porque Lázaro, o nosso amigo, está dormindo, eu tenho que acordá-lo. Eles, que conversa é essa? Acordar Lázaro. Versículo 12, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo, está tudo bem, deixa ele dormir. O senhor não tem que ir lá para acordá-lo, ele está salvo, está dormindo, ele acorda, alguém acorda ele. Vocês estão entendendo? Olha a conversa. É um tipo de conversa que eles não estão compreendendo o que Jesus está falando. Versículo 13, mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Ele quis falar de um jeito bíblico, que quem morre em Cristo está dormindo, vai acordar depois. Com o soar da última trombeta, os mortos voltarão à vida, é como se tivessem dormido. É uma esperança que nós temos. Todos aqueles que morreram em Cristo, eles vão acordar de novo. Por isso que dorme. Não é que dorme, que não sabe de nada. Não, está lá. E ele falou assim, eles não entenderam. Ele falou, gente, ele morreu. Está morto. E aí dá mais nó ainda. Porque você está perto de Jesus. Você vê a turma chegando avisando, ó, Lázaro está doente. Jesus fala, beleza. Essa doença não é para a morte. E aí o próprio Jesus fala, ele morreu. Ninguém avisou Jesus que ele havia morrido. Jesus sabia. Aí você fica pensando, se fosse eu e você o discípulo, pode ter certeza que a gente ia falar entre nós. Não ia falar na frente dele. Você ia puxar ali Bartolomeu de canto. Vem cá, Bartolomeu. O que está acontecendo com Jesus, hein? Ele está esquisito. Não sei não. Jesus errou. Ele falou que a doença não era para a morte. Agora ele falou que ele morreu. Você escutou? Você não escutou? Ele não falou isso? Falou. Pois é. Aí outro, o que vocês estão falando aí? Pois é, menino, eu estou achando Jesus esquisito. Estranho isso aí.
Você duvida, meu irmão, que tinha umas conversinhas assim de fundo? Tinha. Oh. Jesus uma vez percebeu que eles estavam lá fuxicando entre eles lá. Eles estavam discutindo entre eles quem que era o maior. Olha só. Eu acho que é só eu o maior. Jesus teve que intervir. Falou, o que vocês estão falando aí? Assim, Na frente de Jesus, ainda tentaram, mas Senhor, que conversa é essa, né? Mas entre eles, Jesus disse que não era para a morte, ele morreu. Jesus errou. Acho que Jesus não é tudo isso, não. Eu não sei o que eles pensaram. Eu não sei o que passou pelo coração daqueles homens. E aí eu e você lendo isso, a Bíblia diz que Jesus ama Marta, ama Maria, ama Lázaro. Vem o recado, ele não vai, fica 2 dias. Ué, você também deve estar pensando algo similar. Ele fala, não, essa doença, essa enfermidade não é para a morte, é para que se glorifique a Deus, para que seja a glória do Senhor. E ele não vai, e é de propósito. Você vê claramente na narrativa que é de propósito, ele não foi, ele ficou 2 dias lá. Talvez muitas vezes acontece isso conosco. Você está passando por alguma coisa, e aí você manda o recado para Deus, você dobra o seu joelho e ora. Às vezes vem na palavra, não, calma aí, isso daí vem a glória de Deus, aí vem a bênção, o Senhor vai te abençoar. E Jesus fica quietinho lá e não faz nada. Parece que o negócio se arrebenta todo. E você não entende. Você fala, ué, por que Deus não respondeu? Por que ele deixou arrebentar com tudo? Por que ele deixou Lázaro morrer? Ele não é o Todo-Poderoso? É ou não é? Será que se Jesus estivesse lá com Lázaro, ele teria morrido? A Bíblia não mostra uma pessoa que morreu na presença de Jesus e ficou morta. Nenhuma. Todos que morreram perto dele, ele ressuscitou. É ou não é verdade? Mas esse aqui é amigo, pessoa que ele amava. Então isso me faz pensar que muitas vezes nós temos uma expectativa de que Deus faça as coisas do jeito que nós esperamos que ele faça. E ele não responde na hora. E aí você vê, caramba, ele ama essa turma, ele demorou para atender, imagina se fosse eu então. Nem ia. Esperar 1 mês. Deixa virar esqueleto lá, eu vou lá conversar com eles, né? Jesus esperou 2 dias para depois falar, não, ele morreu. Ele morreu. Lázaro está morto. E aí no versículo 15, ele fala algo ainda mais intrigante. E folgo, esse folgo significa eu estou feliz. Eu estou alegre e contente. Folgar é ficar feliz, contente, alegre. Ele fala, eu fico contente e feliz por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Ainda bem que eu não estava lá. Por amor de vocês, muito legal eu não estar lá. Isso foi muito bom, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. O que Jesus falou? Ele não foi de propósito. Ele falou, eu não queria estar lá na hora que ele morreu. Foi proposital, por amor a vocês, para que vocês acreditem. Acreditem. Jesus quer que nós acreditemos. Às vezes Jesus talvez vai deixar as coisas irem para um lugar um pouco pior do que está, para que a glória dele seja manifesta. Amém, queridos? Nem sempre ele vai responder antes do negócio piorar. Às vezes ele deixa ir um pouco mais além, para mostrar a glória dele. Para mostrar que ele é um Deus poderoso. Eu já falo isso porque você sabe o resultado da história. Você sabe o que vai acontecer aqui. É ou não é? Não tem muito como eu fazer segredo, né? Os irmãos vivem lendo a Bíblia todos os dias, né? Não dá para esconder nada do irmão que lê a Bíblia todo dia, é ou não é? Vocês já sabem tudo. É ou não é verdade, queridos? Versículo 6. Disse, pois, Tomé. Tá vendo como eles falam por trás, ó, sem Jesus saber? Eles toda hora vão fuxicar, né? Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos. Quer dizer, falou só com os outros discípulos. Jesus não ouviu isso. Ele falou assim, lembra que Tomé é aquele que não creu quando Jesus ressuscitou? Ele falou que só acreditava vendo e Jesus teve que mostrar as feridas da mão. É esse Tomé aí. Tomé, ele era meio, não tinha muita fé, mas ele era um homem de atitude. Ele era um homem de atitude. Tomé, chamado Dídimo, disse para os seus amigos, vamos nós também para morrermos com ele. Num primeiro momento, acho que a turma ficou meio com medo. Nós vamos voltar lá, eles vão apedrejar.
Nós vamos morrer. Tomé foi o cara que falou, não, vamos. Nós vamos morrer com ele. E Jesus tinha dito que era dia. Que enquanto é dia está tudo bem. Que ele está fazendo a obra dele. Não tinha chegado a hora dele ainda. Vocês veem quanta confusão num texto tão pequeno? É ou não é verdade? Mas Tomé fala, não, vamos lá, nós morremos com ele mesmo. Tomé era um homem de fibra. Ele podia não ter muita fé para acreditar que Jesus ressuscitou. Mas foi ele o único que falou, vamos com ele, nós morremos junto. Vamos tomar pedrada também, não tem problema não, vamos lá. Tomé fala isso. Chegando, pois, Jesus, versículo 17, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E aí você fizer a conta, um dia para avisar Jesus, ele deve ter morrido nessa ida, 2 dias que ele ficou lá enrolando, de propósito, enrolando não, né? Porque ele deve ter feito alguma coisa útil lá também, mas ele não foi. E mais um dia para voltar, 4 dias, morto, na sepultura. Versículo 18, ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, é a distância de Betânia a Jerusalém. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Muitos judeus, então eles eram bem conhecidos. Você mede a popularidade de uma pessoa pelo enterro, é ou não é? Você chega lá, tem 3 pessoas só olhando lá, ninguém conhecia a pessoa. Você chega lá, tem 3.000, é artista, não é assim? Nessa proporção mais ou menos, né? Tem 300, já é alguém bem querido, né? É mais ou menos assim. Então, muitos judeus, muito dos judeus tinham ido com... Quando a Bíblia fala muitos, é um número considerável. Então, eles eram uma família conhecida e provavelmente rica e importante. Jesus também tinha amigos de posse. Como é que eu sei que eles eram ricos? Por causa do túmulo. Eles tinham um túmulo no quintal. A casa deles. Isso era só para quem tinha posses. Era um túmulo privado, particular, na sua casa. Né? Por mais macabro que pareça, né? Tem um túmulo no fundo do meu quintal, isso era, na época, era chique. Chique núrtil. Né? Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Maria gosta de ficar sentada. Né? E a Marta já saiu correndo. Ficou sabendo, correu. Tanto que ela pega ele fora até do bairro lá onde eles moravam. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho que Jesus pensou, eu sei, foi por isso que eu não vim. Jesus queria que ele morresse. Está claro como cristal aqui. Você percebeu isso? Jesus queria que acontecesse a morte dele. Ele falou desde o começo. Só que o que intriga é que lá no versículo 4 ele fala que essa enfermidade não é para a morte. Não era para morrer. Não era. Não é para a morte. E ele morreu. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que não era para a morte. Nós temos que entender dessa forma. Não é para morrer. Mas ele morreu. E Jesus queria. Ele falou, ainda bem que eu não estava lá. Ainda bem. E agora ela falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Jesus, eu sei. Dentro de si, eu tenho certeza que eu sei, eu queria que isso acontecesse. Mas também agora, versículo 22, será que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá? Ela fala isso, uma mulher de fé também. Falou, se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido, mas eu sei que se o Senhor pedir a Deus, Deus é capaz de te dar todas as coisas. Versículo 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Seu irmão vai ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eles criam nisso. Os judeus sabiam que haveria uma ressurreição. O livro de Daniel fala sobre isso. Que no último dia, os homens ressuscitarão. Eles criam. Isso era a fé judaica. É uma fé que Jesus ensinou. E ela conhecia. Ela falou, eu sei, Senhor. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele fala para ela. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ele pergunta para ela, você crê? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Eu não sei se essa resposta dela é uma resposta mais completa do que ele perguntou, se ela mudou de assunto.
Porque ele perguntou, você crê que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? E ela respondeu, eu creio que o Senhor é o Cristo. Talvez seja uma pergunta que ela esteja respondendo, eu creio. E o Senhor sendo Cristo, o Senhor pode ressuscitar todo mundo, eu creio. Nós não sabemos. Ou se ela mudou de assunto, ao invés de falar, não, Senhor, eu creio. Mas ela afirma, eu creio que tu és o Cristo, aquele que há de vir ao mundo, que haveria de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela voltou em casa, chamou Maria e falou, o Senhor Jesus está aí, e ele está te chamando. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Ele ainda estava lá chegando. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saía, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Aqueles judeus que foram visitar Marta e Maria, quando eles viram que Maria saiu depressa, eles foram atrás dela, que eles queriam chorar com ela no túmulo. Só ela vai no túmulo. Então, queridos, comece a imaginar o cenário. Jesus está longe da casa ainda, ele manda chamar Maria, sabendo que tinha aquele monte de judeus, a Bíblia falou muitos, eles vieram todos juntos. Está se formando uma turma grande e que vai ver algo fantástico que vai acontecer aqui. Um grupo de judeus enorme. Parei no versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saía, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vocês perceberam que elas estão meio que censurando a Jesus. Por quê? Olha só, vamos voltar à história. 4 dias atrás, meu irmão está doente. Vai lá, avisa o Senhor que ele está doente. Os empregados foram. Voltaram com a resposta. Ele disse que não é para a morte, ele já morreu. Ainda demora mais 3 dias para voltar. 2, mais 2. 2 dias, porque ele ficou mais um, enquanto eles retornaram, mais um depois, e mais um para voltar. Quando Jesus chega, eu acho que Marta e Maria ficaram todos esses dias falando, caramba, Jesus não veio. Se ele estivesse aqui, ele teria. E não tinha acontecido isso com Lázaro. Ele deixou Lázaro morrer, elas deveriam estar magoadas. Foi a primeira coisa que Marta falou para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Quantas vezes na nossa vida, às vezes nós oramos e acontece algo, e a gente fala assim, Deus, o Senhor não gosta de mim? O Senhor não está olhando para os meus problemas? O Senhor não quer me ajudar? Por que o Senhor deixa eu passar por isso? Por que eu tenho que passar por essas coisas, Senhor? Se o Senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Você começa a duvidar. Eu começo a duvidar se realmente Deus está no controle da minha vida. Eu começo a duvidar se verdadeiramente Jesus, Ele gosta, Ele me ama. Eu tenho dúvida, eu começo a colocar Deus em dúvida. Eu começo a pensar, se Jesus estivesse comigo de verdade, isso não teria acontecido. Não é verdade. Nós não pensamos às vezes assim? Nós não avaliamos dessa forma? Quantas pessoas falam, se Deus existisse, isso não teria acontecido? Se isso, enfim, as pessoas questionam a Deus quando as coisas não dão certo, do jeito que elas queriam. Aqui Marta e Maria devem ter ficado se queixando uma para a outra. Tanto, queridos, que a primeira coisa que Marta fala para Jesus é, se o Senhor tivesse aqui não tinha acontecido. Depois vem Maria e olha para ele e fala a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Será que Jesus, ele não tinha um plano por trás disso? A Bíblia diz aqui que ele amava aquela família. Não é porque as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos que Deus não nos ama. Que Deus, ele não está no controle, ele não sabe todas as coisas. Eu queria imaginar o que Marta e Maria pensariam se elas soubessem que Jesus falou, olha, eu estou feliz de não estar lá, para que ele morresse. Elas choraram alguns dias, vendo ele enfermo, vendo ele morrendo. Todo mundo aqui já deve ter perdido um ente querido. Sabe a dor que é? Jesus deixou elas passarem por isso. Jesus podia ter poupado a dor, mas ele não poupou a dor. Ele deixou, elas choraram, elas sepultaram.
fizeram aquele cortejo, se despedindo, chorando, pessoas. E Jesus lá do outro lado falando, ainda bem que eu não estava lá. Ainda bem. Não é estranho? É estranho. Às vezes nós podemos ver nossa vida nisso aqui. Às vezes você está clamando, orando, e parece que Deus está quieto. Parece que Ele vai ficar mais uns dias lá falando, calma aí, deixa o negócio piorar um pouco mais. E aí você vai ver o meu poder. Você vai ver minha glória. O meu poder. Isso que está acontecendo na sua vida não é para te destruir. Isso que está acontecendo na tua vida é para que a glória de Deus seja mostrada lá na frente. E Deus tem um plano, um projeto atrás de tudo. Curar uma enfermidade é uma coisa. A Bíblia diz que Jesus ele chegou um dia na casa de Pedro e a sogra dele estava enferma, doente, e Jesus curou. E nós não vemos a cura daquela senhora ser algo assim, estrondoso. Não virou um motivo para todo mundo, né, glorificar a Deus. Foi só uma cura, uma enfermidade, uma febre. Nós não sabemos o que ela tinha. Uma coisa pequena. Mas o que vai acontecer aqui é tremendo. E Deus tem um plano atrás de todo problema. Não que Ele cria, mas que acontece. Ele permite. Nós já falamos, Deus é fiel e não nos deixará sermos tentados além do que nós podemos suportar. Ele permite que venham coisas na minha e na sua vida. Para que a gente veja o poder de Deus e inclusive a nossa capacidade de suportarmos dificuldades. Mais uma vez, eu vou deixar bem claro, Jesus ele não cria problemas, Deus ele não cria problemas, o mundo que é mau cria problemas. Mas Deus ele vai filtrar o que pode e o que não pode. E se veio esse problema na sua vida, se você ama ao Senhor, se nós amamos a Deus e isso veio até nós, é porque Deus deixou. Em algum nível Ele deixou, para que nós venhamos a vencer isso. Para que isso não nos derrote. Ele fala, não, esse mal não é para destruição, essa enfermidade não é para morte. Então, meu irmão, se Lázaro morreu, vai acontecer alguma coisa. Eu vejo isso em Abraão. Abraão, quando Deus manda ele levar o filho dele, Isaque, lá no Monte Moriá para sacrificá-lo, ele antes de deixar os seus empregados lá embaixo, os rapazes, ele fala para ele assim, ó, eu e o menino vamos lá em cima, nós vamos adorar a Deus e voltaremos. Lá no livro de Hebreus diz que Abraão falou essas coisas porque ele tinha certeza de que ele ia recobrar o seu filho, ainda que ele o matasse. Ele tinha certeza no coração, eu vou com o menino e nós voltaremos. Espera aqui que nós voltaremos. A Bíblia diz que ele tinha fé suficiente para saber, vai acontecer alguma coisa. Eu não sei o que vai acontecer. E ele fala, e assim, pela sua fé, ele recobrou o seu filho. E aí, todo mundo sabe, chegou lá na hora, Deus falou, não, era só um teste. Você passou. Aqui, Deus deixou ir além. Ele deixou Lázaro morrer. Não sei o que tem pior que isso. Ir além desse ponto. Nós temos que aprender a crer no Senhor, queridos. Versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, Maria estava chorando, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus ele ficou realmente tocado com a situação. Aquilo mexeu com ele. Jesus, ele tinha sentimentos. Ele era 100% Deus. Ele sabia o que ia acontecer, mas ele também era 100% homem. E a parte humana dele se comoveu, se condoeu com aquilo. Aquilo mexeu com o Senhor. Isso mostra para nós que Deus, ele não fica alheio ao nosso sofrimento. Aí você fala, então Jesus devia ter poupado essa turma toda de chorar, inclusive ele. Ele não deveria ter deixado acontecer isso, é? Mas Deus é assim. Mas saiba que ele se condói, ele sofre com você. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E aí o versículo 35. O versículo mais curto da Bíblia. É o mais curto. Não tem versículo mais curto que esse. Só 2 palavras. Pode procurar a sua Bíblia inteira. É bom que aí você lê ela inteira. Né? Para ver se acha o mais curto que esse. Né? Mas não vai achar não, viu, queridos? Mas ler a Bíblia é bom. É bom, todo dia. Né? Jesus chorou. Ele chora. Esse Jesus que chora é aquele que falou agora há pouco. Ainda bem que eu não estava lá. Mesmo que tudo isso tenha um propósito,
ele não se alegra, ele fica triste. A morte do seu amigo querido e ver suas irmãs chorando e vendo outras pessoas chorando fez com que ele chorasse também. Jesus é um Deus que entra no nosso sofrimento conosco e chora conosco. Chorai com os que choram, alegre-se com aqueles que se alegram. Ele não podia ficar de fora. Ele também chorou. Tudo aquilo que você já passou, que nós já passamos na vida, e que foi dolorido e que nos fez chorar, pode ter certeza, Jesus estava chorando com você. E aí vem aquela pergunta, mas por quê? Ele deixou eu passar por isso. Não era mais fácil ele me poupar dessas coisas? Eu não queria Jesus chorando comigo. Eu queria não chorar. Não é assim que nós pensamos? Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo o seu propósito. Eu não estou aqui pregando a teologia do sofrimento e de arrebentar com tudo para ficar bom. Não, não. Mas eu entendo que muitas vezes na minha e na sua vida, Deus vai permitir que coisas difíceis venham. E Ele não está alheio a tudo isso. Mesmo que seja por um bom propósito. Se tiver que chorar, Ele vai chorar junto com você. Saiba que nós não estamos sozinhos. Jamais. Ele fala, nunca vos deixarei, jamais os abandonarei. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Foi o que Jesus prometeu. Se você ama Jesus, querido, tenha certeza que Ele está no controle da sua vida. E tudo o que acontece passou pelo filtro dele. Então não pergunta mais por quê. Por quê, Senhor? Porque Ele não vai falar. Ah, na outra ponta, daqui a alguns anos, talvez você vai olhar para trás e vai falar, ah, eu entendi. E aí você vai ver que Ele estava com você. E que Ele chorou com você. E que Ele te deu forças. E depois Ele te enxugou as suas lágrimas. E depois Ele ajudou você a limpar o joelho que estava lá no chão, orando. Ele te ergueu e te deu forças. Ele vai te mostrar o porquê de tudo aquilo. Esse é o nosso Deus. Jesus chorou, Ele chora. Ele sente conosco, sente. Mas se Ele não nos livrou daquilo é porque tem um plano por trás. Tem um plano. E nós temos que entender, isso é fé. A fé é crer que Deus está no controle. Você acha que Deus não chorou quando Jesus morreu na cruz? Sim, Ele chorou. Aí você fala, então por que Ele deixou? Porque tinha um plano. Era necessário. Aquilo ia mudar a nossa vida. Aquilo, queridos, ia alcançar a nossa casa. Ia alcançar milhares, milhões de pessoas. Aquela morte era extremamente necessária. Jesus precisava morrer na cruz. Ele falou, é necessário que o Filho do Homem padeça todas essas coisas. Mas Ele queria? Não, ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser traído, ninguém quer ser esbofeteado, ninguém quer ser pregado numa cruz. Ninguém. Antes de tudo isso acontecer, Jesus vai lá orar e Ele busca a vontade do Pai. Ele fala, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Beber do cálice significa sofrer o que eu vou sofrer daqui a pouco. Ele fala, se for possível, Pai, eu não quero. Mas não seja a minha vontade, sim a sua. Jesus, Ele colocou a vida dele nas mãos do Pai. Ele falou, Pai, se esse é o plano, eu estou dentro. Se é esse o plano que vai salvar os meus irmãos, lá no futuro, lá no Brasil, lá em São Paulo, lá em Poá. E ali passou o seu nome pela mente do Senhor. Se for por causa daquele irmão lá de Poá, pensou em você. Ele fala, então eu vou para a cruz. Eu vou. Porque vale a pena. É isso que Deus mostra para nós. Nem sempre o sofrimento é uma negação de que Deus está com você. Não, pelo contrário. Uma vez que você ama o Senhor, saiba que você é mais forte do que você imagina. E se Deus permitiu isso, é porque você pode encarar, meu irmão. É o que as Escrituras dizem. Eu sei que é muito fácil falar, né? Quando nós passamos pela dificuldade, não é fácil. Mas eu creio nisso. Também tenho minhas lutas junto com vocês. Todos têm. Todos aqueles que buscam a Deus vão passar por lutas. Versículo 36. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E essa expressão que os judeus disseram, eu tenho a impressão, quando eu leio isso, que Jesus chorou com mais intensidade do que todos que estavam ali. Porque eles já estavam chorando. Se você está chorando, você vê outro chorando, você vai falar, nossa, olha como ele amava.
Eles se admiraram, o jeito que ele chorou. Talvez ele foi o que chorou com mais intensidade. Talvez alguns estavam chorando só por pro forma, só para não ficar chato. Jesus chorou de verdade. De um jeito que admirou aqueles que choravam. Não foi qualquer coisa. Jesus, ele é a única pessoa em todo o universo que consegue entrar no meu e no seu coração e saber exatamente o que se passa lá dentro. Se está doendo, ele sente a dor junto conosco. Vocês creem nisso, queridos? É o único. Nem o nosso cônjuge, nosso marido, nossa esposa, é capaz de saber a dor que vai dentro de nós. Nem nossos pais, nem ninguém. Mas Jesus, ele sabe. Por isso que ele chorou desse jeito. Porque ele sabia a dor que eles estavam sentindo. Ele sentiu junto. Ainda soma com a dele. Por quê? Porque ele, em forma de homem, ele chora a morte do seu amigo. Ele chora a dor daquela família. Mas como Deus, ele chora em ver que a humanidade não precisava morrer. Lembra lá atrás no Éden? Que Deus disse, olha, o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão passar a morrer. E Deus não queria essas coisas. Como Deus ali também, ele está chorando. Olha a miséria do ser humano, passar pela morte. Coisa que Deus nunca quis que acontecesse. Do mesmo jeito, quando ele chega em Jerusalém, ele lembra que Jerusalém vai ser destruída. E ele chora também. Porque Jesus, ele se compadece da minha e da sua dor. Ele entra conosco no nosso sofrimento. Ele quer fazer com que você não passe pelas coisas, mas muitas coisas nós temos que passar. Porque ele quer mostrar a glória dele lá na frente. Versículo 37, alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Você está vendo que a fé da pessoa é o não morrer. É não passar pelo problema. Se Deus é bom, eu não vou passar por problema. É assim que a pessoa que não conhece as Escrituras, ela pensa. É assim que nós pensamos se nós estivermos desatentos. Se ele estivesse de verdade na minha vida, isso não teria acontecido. Vamos ser honestos, não é assim que nós sentimos? Se Deus é comigo, por que eu estou passando por isso? E dependendo de onde você vai ouvindo pessoas falando, tá vendo? Se você está passando por isso é porque você está em pecado. Vocês já viram isso em algum lugar? Já? Que ninguém falou que Lázaro estava em pecado. Lázaro morreu, ponto final. As pessoas morrem, as pessoas ficam doentes. Eu vou morrer um dia. Eu de vez em quando fico doente, meu irmão. Pecado, muitas vezes não tem nada a ver com isso. Algumas coisas são pecado mesmo, mas nem sempre. Essa pergunta é uma pergunta que não quer calar no coração de um monte de pessoas. Inclusive, muitas pessoas justificam a sua falta de fé em Deus. Muitos ateus, o argumento deles é, se Deus fosse bom, essas coisas não aconteciam na Terra. Você já ouviu isso? Eu ouço isso direto. Se Deus realmente existisse, por que acontece coisa ruim para gente boa? É um argumento para se pensar. Por que Lázaro morreu? Se Jesus o amava e amava suas irmãs, além de deixar Lázaro morrer, deixou todo mundo chorando. Aí ele vem e chora junto. E ele antes falou que não era para a morte. E falou que achou bom que ele morreu quando ele... Olha, Jesus falou que foi bom. É incoerente. Eu olho para a minha vida, eu vejo isso às vezes. Caramba, cadê Deus? Por que essas coisas acontecem comigo? Quanto mais eu oro, pior fica. O dito popular fala, quanto mais reza, mais assombração aparece. Caramba, cadê Deus? Onde está Deus? Os caras perguntam, está todo mundo indignado com Jesus. Marta, primeira coisa, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Indignada. Maria, primeira coisa, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Aí os judeus viram ele chorando. Falaram, se o Senhor tivesse aqui, ele não havia morrido. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que ele não morresse? O problema é que nós achamos que Deus ele só tem poder de verdade se ele fizer o que nós queremos ver. Para eles iam crer se Lázaro não morresse. Mas Lázaro morreu, acabou.
Versículo 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo. E aqui nós não sabemos o que ele está sentindo agora. Ele foi criticado, ele está chorando, ele está comovido com a situação. Ele se move, ele é um ser humano também. Veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Maria, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Ela achou que Jesus queria olhar lá dentro. O Senhor, está cheirando mal, 4 dias. Já era. Está muito ruim, não abre lá não. Você vê todo mundo dando vários palpites, o tempo todo. De novo, Senhor, mas... Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Maria, presta atenção, eu não falei que se você crer você vai ver a glória de Deus? Deixa eu fazer, depois você fala. Observem, vejam o que vai acontecer aqui. E é interessante que mover a pedra era algo que o homem podia fazer, ou não é? Por que Jesus também já não estendeu a mão e falou assim, pedra, mova-se? Ele tem poder para isso, tem ou não tem? Mas o que nós conseguimos fazer, ele deixa para nós fazermos. Ele vai fazer o que é impossível. O que é possível, ele espera que nós façamos. Se aqueles homens não fossem tirar aquela pedra daquele lugar, ele não ia fazer o que vai fazer agora. Ele sempre vai dar uma ordem. Tá, param de me criticar, vamos lá, vamos trabalhar. Vai lá, tira a pedra. Mas Senhor, não sei o que. O que eu falei? Falei que vocês vão ver a glória. Vai lá, tira a pedra, obedece. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, ele olhou para o céu. Buscou a Deus numa visão. Não que ele viu nada, mas ele olhou para o céu. Para deixar bem claro, eu estou buscando a Deus aqui agora. Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele não tinha dito nada direito aqui ainda. Mas ele disse, o Senhor já me ouviu. E eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ele falou lá para os discípulos, olha, eu estou feliz, eu folgo que eu não estava lá para que vocês creiam. E agora ele ora, fala, Pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouviu. E ele fala, eu estou te dizendo isso, Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Eu estou falando só para eles ouvirem, para que eles também creiam. Vocês estão entendendo que o projeto todo aqui é para que as pessoas creiam. Ainda que alguém teve que chorar um pouco. Tiveram que chorar. Teve morte, teve sepultamento, teve choro. Mas ele quer que creiam. Eu bem sei, né? Versículo 43. E tendo dito isto, clamou. Clamar é gritar. Com grande voz, ele deu um berro. Eu não vou fazer aqui, que senão fica feio. Né? Mas foi um grito. Clamou já é gritando. Aí em grande voz. Então Jesus deu um grito. Acho que todo mundo assustou, queridos. Acho que por isso que ele não mandou abrir todos os sepulcros. Porque se ele grita, vem para fora, o outro morto entendeu, deve ser eu, sai também. Né? Acho que até quem estava ali meio, mais ou menos, tomou um susto na hora, porque deu um grito, ninguém esperava. Abre lá, ele olhou e falou, ó Pai, fez uma oração. Lázaro! Vem para fora. Eu não resisti, eu queria fazer. Acordou os irmãos aí, né? Ressuscitou um monte de Lázaro. Ó, glória a Deus. Clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o, né? Desenrola todo esse monte de pano dele e deixa ele ir. De novo, o que Jesus fez foi ressuscitá-lo. Tirar o pano é com você. Tirar a pedra é com você. Tirar a pedra, tirar o pano é aquilo que impede de você ressuscitar. A pedra impede a ressurreição. E o pano impede de andar direito. Isso nós podemos fazer. Jesus ele foi ali para ressuscitar Lázaro. Depois na sua casa você pode ler do versículo 45 em diante. Você vai ver que o pessoal já fez uma confusão, enfim. Mas muitos creram nele.
Muitos. Isso foi tremendo. Depois Jesus ele vai entrar no templo e a notícia da ressurreição de Lázaro havia se espalhado em Jerusalém. E as crianças começam a gritar: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Por quê? Porque a notícia da ressurreição de Lázaro havia se espalhado. E aí nós voltamos no versículo 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte. Aí você fala: não era para a morte. Essa enfermidade era para a ressurreição. A morte não era o principal era a ressurreição. Ele ressuscitou a Lázaro. Lázaro voltou à vida. A Bíblia não diz quanto tempo mais ele viveu depois disso, mas ele teve uma vida normal depois desse período. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou a Lázaro. Ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Porque a glória do Pai é a glória do Filho. Quando as pessoas creem no poder de Deus, Deus é glorificado e as pessoas creem que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, ele é poderoso, ele tem todo o poder e autoridade em todo o universo. Ele falou: essas coisas estão acontecendo para que eles creiam. E não foram só os discípulos que creram, não foram só os judeus. Hoje, eu e você, nós cremos. Nós cremos. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto, ele viverá. Ou se a pessoa estiver viva, ainda que morra, viverá. Ele falou, ele está falando obviamente do futuro, do que vai acontecer conosco, mas ali naquele momento, a presença de Jesus naquele lugar fez com que Lázaro voltasse à vida. E isso pode se encaixar nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos que Deus dê uma resposta rápida, e não é o momento. Por trás disso tem um projeto de alcançar vidas, de alcançar pessoas. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas nós temos que crer que Jesus está no controle. Estava todo mundo esperando ele aparecer para falar: se o Senhor estivesse aqui não tinha acontecido. Eles mal imaginavam que Jesus antes tinha dito para os discípulos: olha, eu folgo, eu fico feliz de não estar lá. Em outras palavras, eu queria que Lázaro morresse porque eu vou ressuscitá-lo. Ele usou a palavra: ele dorme, eu vou acordá-lo. Ele já tinha dito. Ele falou de outro jeito. E eles não entenderam. Falaram: se ele está dormindo, beleza, deixa lá. Ele falou: não, ele está morto, mas eu estou falando que eu vou acordá-lo. Eu vou trazê-lo à vida. Jesus já disse coisas para mim e para você, meu irmão. E muitas vezes nós não compreendemos. Muitas vezes nós não ligamos as coisas, igual essa passagem. Essa passagem se aplica a nós. Todo mundo aqui deve estar passando por algo, ou está esperando algo de Deus. Nós temos clamado, nós temos orado. E às vezes, Jesus está lá em Pérea, dando um tempo de propósito. Porque ainda não é a hora. E só Ele sabe qual é a hora. Mas a hora que Ele vier, meu irmão, não fica ressentido como elas. A hora que Ele vier, Ele vai fazer o que precisa ser feito. E aí vai ser muito maior. É muito mais legal você ler isso aqui, ver que ele ressuscitou um morto, do que saber que 4 dias antes ele curou a dor de cabeça de Lázaro. Eu fico mais impactado em saber que um morto voltou à vida do que uma coisa que hoje uma aspirina faz. Não é verdade. Eu sei que é difícil passar pelo problema. Eu sei que é difícil chorar quando nós estamos com problema. Mas ele chora conosco, porque tem um bem maior por trás disso. Então isso que nós temos enfrentado, isso que nós temos passado, querido, vai passar. E na hora certa, Jesus vai entrar com providência. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Os homens, as pessoas que te conhecem, se elas não conhecem a Deus, elas vão começar a conhecer a Deus. Elas vão começar a ver que Jesus realmente é o Senhor. Que Ele é o Deus que, como diz o ditado, tarda, mas não falha. Pedro fala que Deus ele cumpre a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Eu não sei se é Pedro, não sei se é... Mas enfim, está escrito isso lá na Bíblia. Que Deus, ele cumpre a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Por que tenham? Porque muitas vezes nós achamos que Deus está demorando, mas está no tempo certo. Você vai ter que passar por algumas coisas, se você quiser ver a glória de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho de estala o dedo, esfrega a lâmpada e você tem 3 desejos. Não é isso não. Isso não é evangelho. Ainda que venha dentro de uma embalagem cristã, com o nome de Jesus no meio, não é assim que funciona. A Bíblia nos convida a termos fé e crermos no nome dele, crer que ele está no controle de todas as coisas. E se ele fez essas coisas, o nosso problema também ele vai resolver, meu irmão. Basta crer e confiar, esperar.
e ele vai trazer resposta. É nisso que nós temos que crer. Porque o nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Não tem nada difícil para Deus. Ele andou sobre as águas, ele curou enfermos, ele curou cegos, surdos, leprosos. E não foi só essa pessoa que ele ressuscitou. Na narrativa bíblica, ele ressuscita também a filha de Jairo. É ou não é? E o filho de uma viúva numa cidade chamada Naim, que não tinha ninguém naquele lugar. Jesus estava viajando de um lugar para o outro, ele mudou o caminho. E a Bíblia diz que quando ele ia passando na porta da cidade, o cortejo ia saindo. Era uma cidade minúscula que não tinha nada. Se Jesus passasse 10 minutos antes, o cortejo ainda não tinha saído. Se ele passasse 10 minutos depois, o cortejo tinha passado. Mas ele encontrou no horário exato, no momento exato. E ele foi ali e ressuscitou aquele rapaz. É assim, na hora exata ele vai passar pela tua vida, ele vai tocar em você, meu irmão. E aí você vai ver a glória dele. E aí a glória do Senhor vai ser manifesta na sua vida. No nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Nesse nome que é poderoso.